A paz, ela é uma promessa para você. A paz, ela não é um sentimento, por isso que às vezes a gente não sente paz. A paz, ela é um lugar e uma pessoa. Por isso, quando nós queremos sentir paz em meio a conflitos de relacionamento, em meio à falta de dinheiro, em meio ao abandono, em meio à traição, à ansiedade, à depressão, a gente não consegue sentir paz, porque ela não é um sentimento. A paz é um lugar, a paz é uma pessoa. Quando uma criança ela está com medo, quando uma criança se machuca, ela precisa correr para os braços do seu pai, ela precisa correr para os braços da sua mãe para encontrar a paz. Se ela tentar encontrar paz em si mesma, falar, nossa, eu preciso sentir paz, eu estou com medo, eu estou angustiada, eu estou machucada, eu preciso sentir paz, ela não vai conseguir. Porque a paz é um lugar e uma pessoa. E quando aquela criança sai correndo para os braços do seu pai, então aquele abraço, aquele cuidado, aquele amor, aí sim ele produz um sentimento de paz. Por isso eu quero dizer para você que existe uma promessa de paz para a sua vida. É uma promessa e Deus ele não falha naquilo que ele cumpre. E da mesma forma, quando uma criança ela está com medo, ela está angustiada, ela corre para os braços do pai, ela é envolvida pelo amor daquele pai. Da mesma forma, Deus está de braços abertos para que você possa chegar até Ele, você abraçá-lo e você ser envolvido pelo amor dele. E a Bíblia diz então que esse amor é Ele que manda embora o medo. Esse amor ele é perfeito e Ele expulsa, Ele manda embora todo o medo. Eu declaro essa verdade sobre a sua vida. Se você correr para os braços do Pai, Ele te abraça, Ele te consola, e todo medo, e toda dor, e toda angústia, e toda ansiedade, e todo mal, Ele não pode permanecer. Você crê nisso? Amém? Então dê uma salva de palmas a Jesus. Pode se assentar. Minha água foi arrebatada. Será que tem o céu das águas que de repente sumiu? Obrigado, gente. Pessoal, eu estou empolgado hoje, viu? Aleluia! Na verdade, acho que todo dia eu estou empolgado. Porque Jesus está comigo todos os dias, então todos os dias é motivo de empolgação. Mas hoje acho que, além de tudo isso, um fator a mais de nos deixar empolgado é que nós estamos começando uma nova série. E essa série é chamada de Puro. Então, nos próximos domingos, nas próximas semanas, nos próximos meses, nós iremos falar sobre pureza, nós iremos falar sobre intenções, nós iremos falar sobre identidade, porque nós entendemos que a gente precisa resgatar o significado de algumas coisas que foram distorcidas ao longo do tempo. E o fato dessas coisas terem sido distorcidas, ela tem causado um dano muito grande para a tua vida, para a minha vida e para as pessoas que estão ao nosso redor. Conceitos esses que eu falei sobre pureza, sobre identidade, sobre família, enfim, várias outras coisas. E a gente precisa resgatar essas coisas. Nós precisamos voltar a entender o princípio delas, o que Deus estava idealizando por trás de cada uma dessas coisas e resgatar o significado delas. Então, aperte o cinto, se prepare, não perca as próximas sessões, porque a transformação de vida, seja sua ou das pessoas que estão à sua volta, que você busca há tanto tempo, ela pode estar escondida em algum desses tesouros aqui que o Espírito Santo vai estar falando ao teu coração através da vida de cada um daqueles que estiverem compartilhando essa palavra. Amém? Feche seus olhos rapidinho, gostaria de orar. Espírito Santo, nós temos expectativa daquilo que vai acontecer aqui essa manhã, daquilo que já está acontecendo. Nós sabemos, Espírito Santo, que aqueles que têm um encontro contigo, a vida deles nunca mais permanece a mesma. Por isso, Pai, eu declaro que nós estamos encontrando o Senhor nessa manhã. Por isso, Espírito Santo, enquanto nós estamos nessa reunião, eu declaro cura ao enfermo. Eu declaro, Deus, libertação ao cativo que está preso na sua mente, de pensamentos, de síndromes e todo qualquer tipo de doença e de dor na alma, nas suas emoções, nos seus pensamentos, Pai.
Nós declaramos também, Deus, raízes de amargura sendo arrancadas agora. Nós declaramos, Pai, a reconciliação de pais e filhos, irmãos com irmãos, de maridos e esposas. Nós declaramos, Pai, um novo tempo na vida de todo aquele que crê na Tua palavra que está sendo compartilhada nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de começar lendo um texto com você, que está lá em Tito, capítulo 1, versículo 15. Talvez a tradução que vai estar ali é um pouco diferente da minha, mas é bom que aí você tem a oportunidade de ouvir nas duas. Eu quero começar lançando os fundamentos sobre pureza, sobre a nossa série Puro. E o tema dessa mensagem é: afinal, quem é você? Acho que todos nós aqui, adultos, em algum momento a gente já deve ter se questionado, tá, mas quem que eu sou? Porque às vezes meu pai fala uma coisa, minha mãe fala outra, o marido fala uma coisa, o namorado, o professor, a televisão, a internet. Tá, e afinal, quem é você? Afinal, quem eu sou? Tito 1,15, acho que não sei se está com um problema ali, ou vai dar... deu certo. Diz assim: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Essa palavra puro é uma palavra que vem do grego, né? O Novo Testamento ele foi escrito no grego. É a palavra kataros, que ela significa puro e limpo. E é legal que uma das explicações dessa palavra kataros era quando uma vinícola ela precisava queimar e podar a sujeira que tinha naquele lugar para poder preparar para fazer a coleta das uvas, daquelas frutas. Então, a pureza é um lugar de limpeza onde remove a sujeira para preparar um lugar para frutificar. E essa palavra a gente encontra também lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8. O capítulo 5 de Mateus ele é um dos mais importantes dos evangelhos, que é onde nós lemos sobre o Sermão do Monte, onde Jesus começa a compartilhar vários princípios, vários conceitos, comparando a lei com a intenção por trás da lei e trazendo várias instruções específicas. E lá, Jesus disse o seguinte: bem-aventurados os limpos, os cataros, os puros de coração, porque verão a Deus. Então, olha só, a Bíblia está dizendo que para os puros, tudo é puro. E bem-aventurados os puros de coração, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Só que a pergunta é: como eu consigo alcançar isso que a Bíblia está dizendo, se eu peco, se eu erro, se eu faço coisas que uma pessoa pura não deveria fazer? Isso começa a gerar uma crise dentro de nós. Porque os limpos, os puros de coração verão a Deus, porque eu só consigo que as coisas sejam puras para mim, eu só consigo ver o que está fora de mim puro se eu for puro. Mas fora isso, tudo vai ser impuro. E aí, isso nos consome a ponto de nós muitas vezes desistirmos de tentar. Isso nos consome a ponto de desistirmos de um casamento, de desistirmos de uma amizade, de desistirmos de uma relação com um filho. Talvez um pai que abandonou seu filho. Isso aconteceu comigo. Meu pai me abandonou para minha mãe quando eu era muito bebê. E esse pai, muitas vezes, ele no seu íntimo, ele até gostaria de reatar a sua relação com o filho. Só que o sentimento dele de impureza, o sentimento dele que ele fez foi uma droga, foi um absurdo, impede ele de poder reatar aquela relação. E aquilo ali vai chamando outros e outros abismos na vida daquela pessoa. Talvez esse homem ele desenvolve um vício em drogas, ele desenvolve um vício no álcool, em sexo ou qualquer outros problemas graves, porque lá no fundo existe uma dor em si, porque ele cometeu um erro grave. Mas agora, como ele se enxerga como um
um homem desprezível, ele não consegue dar a volta por cima. Eu sei que alguns são sem vergonhas mesmo, etc., mas existem muitos homens assim. O meu pai era um desses caras. Mesmo depois eu reforçando para ele, falei, cara, eu te perdoo, eu te amo. Mas ele consigo mesmo, ele carregava essa dor. Isso levou ele para as drogas, isso levou ele a ter uma vida muito difícil. Então como que a gente consegue resolver essa equação? Porque como que eu sou puro? Como que a Bíblia diz que eu sou puro, que tudo é puro para os puros se eu faço coisas erradas, se eu peco? E aí que está um ponto que a gente precisa frisar muitas e muitas vezes, tantas quantas forem necessárias. A diferença entre eu ser e o meu fazer. Enquanto nós não tivermos isso claro na nossa mente, a diferença do ser e do fazer, nós sempre iremos nos confundir naquilo que nós fazemos. Então, logo, se eu faço uma coisa impura, no meu subconsciente ou na minha própria consciência, eu entendo que eu sou impuro. Logo, se eu conto uma mentira, no meu inconsciente ou no meu consciente, eu entendo que eu sou um mentiroso. E isso vira uma bola de neve, aonde eu continuo cada vez mais fazendo aquilo que eu não gostaria de fazer, porque se eu me enxergo daquela forma, não tem outra coisa que saia de mim que não seja aquilo. E isso vai virando uma bola de neve, até que as nossas vidas ela chega no estado onde a gente se entrega para o vício, para a mentira, para a droga, para o que seja, porque um abismo ele vai chamando outro abismo. E a gente precisa entender que esse conceito de enxergarmos a nós mesmos e aos outros, baseado no que faz, ele é um conceito humano que foi designado pelo próprio homem e foi trazido até nós após a queda, o pecado no Éden. Porque antes de nós fazermos qualquer coisa como humanos, como homens, Deus ele já nos tratava e se relacionava conosco pelo que nós éramos. Quando Deus ele criou o homem, a Bíblia diz que ele olhou para o homem e ele viu que era muito bom. Mas veja bem, Deus ele acabou de criar o homem. O que o homem fez para que Deus pudesse falar, nossa, olha só, ele planta muito bem. Nossa, ele rega muito bem, ele cuida bem dos animais, ele trata bem o seu cônjuge. Nossa, por isso ele é muito bom. É o contrário. Deus ele acabou de criar o homem, ele olha e ele fala, uau, isso é muito bom. Só que quando o homem ele cai no Éden, então a partir daquele momento, o homem ele é desligado de Deus. O homem ele estava em Deus, ele se relacionava intimamente com Deus, a natureza de Deus estava nele, ele estava no ambiente da glória de Deus, da vida de Deus. Mas quando o homem cai no Éden, ele é desligado de Deus. E só a partir daquele momento que o homem começa a fazer coisas ruins. Porque agora a natureza dele já não era mais a natureza de Deus, ele não estava mais no ambiente do jardim do Éden. Agora então o homem ele precisa viver de acordo com o seu próprio querer, de acordo com suas próprias vontades, com seus próprios pensamentos, com seus próprios sentimentos. E é a partir dali então que o homem ele começa a ser tratado pelo que ele faz. E isso é tão presente hoje nos nossos dias que quando alguém pergunta quem que você é, você tem dificuldade de falar quem você é, você começa a falar sobre o que você faz. Quem é você? Você, eu sou policial, eu sou empresário, eu sou arquiteto. Não estou perguntando o que você faz, estou perguntando quem você é. Qual é a sua essência? O que tem aí dentro? Só que isso é tão cultural, mas tão cultural, porque é herdado do homem caído, que para nós as pessoas são o que elas fazem.
Então, se uma pessoa fez algo impuro, então logo ela é impura. Se uma pessoa contou uma mentira, logo ela é uma mentirosa. Se uma pessoa foi grossa comigo, teve uma ação esquentada, eu já defino aquela pessoa, falo assim, pô, você é muito grosso, você é. Eu pego aquilo que a pessoa fez e defino ela sendo aquilo. E aí então, desde então, a gente olha para a humanidade e o que nós falamos? Nossa, a humanidade está perdida. Nossa, o homem é uma droga. Nossa, tem que acabar, tem que vir um ET, um meteoro, um dinossauro, alguém precisa acabar com a humanidade. Que engraçado, Deus criou o homem e disse que o homem era bom. E o homem que foi criado por Deus está querendo dizer para o próprio Deus, ó, você errou. Você disse que o homem, que a humanidade é bom, mas não é. A humanidade é ruim. Por que nós estamos corrompidos? Porque nós ainda não conseguimos entender plena e profundamente a diferença do ser e do fazer. A diferença de quem Deus diz que nós somos, daquilo que nós fazemos. E enquanto nós não conseguirmos entender profundamente quem nós somos, nós vamos continuar sofrendo com aquilo que fazemos. E aí um abismo vai levando a outro abismo. Tá, Elder, mas então como que eu descubro quem eu sou? Para eu descobrir quem eu sou, eu preciso entender qual é a minha identidade. A gente tem falado muito sobre isso, pastor, coach, psicólogo. Tá, mas isso tem tido algum efeito prático nas nossas vidas? Isso tem influenciado de fato no meu ser? Quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu tenho consciência profunda e plena de quem eu sou? O problema de muitas pessoas falarem de identidade é que elas associam a identidade com quem você é. Não, você precisa descobrir quem você é, você precisa descobrir a sua identidade. Só que o conceito da palavra identidade, que vem do latim, significa idem a. A minha carteira de identidade não é quem eu não sou aquela carteira de identidade, ela é idem a o Elder. Então, quando a pessoa olha para ela, ele me enxerga, ele me vê, ele olha para ela e fala, é você mesmo. Mas ela não é o Elder em si mesma, ela precisa apontar para alguém. O problema é que nós perdemos a referência com quem nós parecemos. Por isso as pessoas têm crise de identidade. Porque eu não sei com quem eu pareço. Se eu não sei com quem eu pareço, então eu posso ser qualquer coisa. Só que essa qualquer coisa, eu vou ser o que eu quero ser, na realidade ela não vem do nada, porque nós somos seres sociais que estamos expostos à opinião da mídia, à opinião dos amigos, do pai, da mãe. Ninguém pensa do nada, eu sou isso. Você não consegue imaginar algo que você nunca viu ou ouviu. Ah, como assim não? Vamos fazer um teste? Feche os teus olhos aí. Eu quero que você enxergue agora um monstro. Imagina aí, um monstro. E esse monstro, ele é bem grande. E esse monstro, ele está andando em algum lugar. Então imagina aí, um monstro grande que está caminhando. Abra os seus olhos agora. Como que é o teu monstro? O teu monstro, ele tem alguma característica que você nunca viu ou ouviu? Provavelmente ele tinha um olho, ele tinha uma cabeça, ele tinha um corpo, ele estava andando ou numa rua, ou em algum lugar que ou você viu ou você ouviu. E da mesma forma, às vezes as pessoas querem falar assim, eu sou quem eu sou, eu sei quem eu sou, mas no final ela está sendo influenciada às vezes por algo ou alguém que ela não faz nem ideia. E aí nós estamos numa crise profunda e absurda que as pessoas não sabem quem elas são. Não sabem. E isso só afunda cada vez mais as pessoas em pecado, em tristeza, em ansiedade, em depressão, porque dentro de si tem um clamor desesperado, perguntando quem eu sou. E a primeira coisa que a gente pega, fala assim, estão me dizendo que eu sou isso aqui, então eu sou isso aqui. Mas a questão é que eu te pergunto essa manhã com quem você parece?
Se você descobrir com quem você parece, você vai descobrir quem você é. E o nosso desafio de descobrir com quem nós parecemos, ele passa por nós descobrirmos quem Deus é. Quando nós temos uma revelação profunda de quem Deus é, nesse exato momento, nós temos uma relação profunda de quem nós somos. Quando Pedro olhou para Jesus, os discípulos falaram: mestre, uns estão dizendo que você é Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Pedro, usado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. A hora que Pedro tem uma revelação de quem Cristo era, Jesus olha para ele e fala: e tu és Pedro, Barjonas, e sobre essa pedra edificarei a minha casa. Toda vez que você tem uma revelação profunda de quem Deus é, você tem uma revelação profunda de quem você é. E a gente vai... Eu gosto muito de um texto que está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 1, que Paulo ele está escrevendo para os Filipenses, ele fala assim na carta: viu, pessoal, eu não me canso, tá, de escrever para vocês as mesmas coisas, porque isso aqui é vida e é poderoso para vocês. Provavelmente Paulo ele era meio redundante em algumas coisas que ele escrevia, e aí ele falava: pessoal, eu vou escrever a mesma coisa para vocês em quantas vezes forem necessárias. E eu queria ensinar para você um macete que eu tenho comigo e que talvez te ajude, que ele vai um pouco na contramão do que realmente a gente faz. Quando nós ouvimos uma pessoa falar a mesma coisa que ela já tinha dito, a nossa tendência da nossa mente é meio que dar uma desligada. Nossa, isso aí eu já sei, isso aí eu já ouvi. Isso aí meu pai, nossa, minha mãe já falou isso um monte de vezes, meu pai já falou isso um monte de vezes, o professor já falou isso um monte de vezes, o pastor já falou um monte de vezes. A nossa reação natural é desligar, falar: não, isso aí eu já sei, isso aí eu já ouvi. Só que se você está ouvindo algo de alguém que você considera importante, que aquela pessoa tem algo para te contribuir, ao invés de você pensar assim: nossa, isso aí eu já sei, já ouvi, você pode mudar o seu pensamento e falar: peraí, o que minha mãe fala é importante para mim. Então, se ela está falando isso aqui várias vezes, é porque é muito mais importante do que eu imaginava. Nossa, eu gosto de ouvir esse pastor, eu gosto de ouvir essa pessoa. E se ela bate muito nessa tecla, é porque isso é muito mais importante do que eu tinha imaginado. Então, ao invés de você desligar a tua atenção e a tua consciência, você deve redobrar ela. Você deve pensar de novo sobre aquilo e mais uma vez falar: peraí, deixa eu ver se eu entendi isso de novo. Por isso, se nós falamos continuamente sobre identidade, sobre a diferença do ser e do fazer, é porque realmente isso é uma das coisas mais importantes que nós podemos aprender e que tem um impacto prático nas nossas vidas. Tanto é que depois que você cresce e vira adulto, as únicas coisas que você lembra que o teu pai e tua mãe falava, eram as coisas que ele mais repetia. Sim ou não? Ah, minha mãe sempre falava isso, minha mãe sempre falava aquilo. Então, por isso, nós vamos continuar batendo nessa tecla até que todos nós consigamos ter uma revelação, uma compreensão e crer em quem nós somos. Porque somente quando nós crermos e entendermos quem nós somos é que nós poderemos viver, desfrutar, agir, experimentar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tudo, absolutamente tudo. Então, eu quero contextualizar para você, desde o início, como que nós percorremos a vida da humanidade até chegar no dia de hoje, onde nós associamos a identidade das pessoas, quem elas são, com o que elas fazem. Então, para a gente compreender bem resumidamente, Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem perfeito, puro, santo, justo. Só que o homem, ele caiu, ele pecou. O homem, ele se desligou de Deus. E desde então, o homem, ele saiu numa jornada desenfreada de tentar descobrir quem ele era. E o homem, então, desde então, saiu tentando procurar quem ele era, de onde ele estava, de onde ele veio, para onde ele estava indo. E nesse processo, o homem ele foi se corrompendo nas suas relações com a humanidade, com o outro, as suas relações com a natureza, as suas relações com o divino,
e na sua relação consigo mesmo. O homem começou a se corromper. Um pouco tempo depois que o homem ele se desligou de Deus, a gente tem o primeiro homicídio da história, um irmão matando outro irmão. Porque o homem está perdido, ele está corrompido, ele está desesperado. A natureza que era para ele cuidar, agora ele fere ela. A humanidade, o outro que era para ele amar e servir, agora ele odeia, ele quer ser servido. Então nós nos tornamos egocêntricos ao máximo. E desde então o homem, tudo o que importa é aquilo que satisfaz a ele mesmo. O que importa são os seus próprios sentimentos, os seus próprios desejos. O que importa é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu sinto. A ponto de o homem então matar, roubar, mentir, trair. Porque não interessa o outro. Não importa se eu estou roubando o outro, se eu estou matando o outro, se eu estou traindo o outro. O importante é eu me satisfazer. O importante é eu me sentir bem. E o homem que foi criado por Deus, semelhante ao Criador, para viver em comunhão, amando, servindo, cuidando. Então agora, ele corrompe essa verdade. E ele passa agora a querer ser Deus de si mesmo. Ele passa agora a tentar viver de acordo com o seu próprio pensamento, seu sentimento, sua cosmovisão. E aí é uma bagunça total. Porém, lá em Hebreus, capítulo 11, eu não vou ler por questão do tempo, mas lá em Hebreus, a gente escuta a história dos heróis da fé. São homens que ao longo de toda a humanidade, eles entenderam e se relacionaram com Deus numa perspectiva diferente dos seus contemporâneos. A Bíblia começa por Abel, falando de Abel, depois fala de Enoque, que foi arrebatado para estar com Deus, passa por Noé e vai indo de um a um, contando aqueles que eram os heróis da fé. E por que eles eram heróis da fé? Porque eles criam que eles não eram suficientes em si mesmos. Eles criam que o homem tinha se desligado de Deus, eles estavam desligados de Deus, eles não tinham mais o Espírito, a natureza de Deus. E agora eles começam a crer, não, mas isso não muda o fato de que existe um Deus. Aonde está esse Deus? E aonde há um coração quebrantado e contrito, esse jamais o Senhor desprezará. Independente do lugar que você está, na circunstância que você está, se o seu coração está quebrantado e contrito, e você pergunta, aonde está Deus? Aonde o Senhor está, Deus? Aonde você está, Deus? Esse Deus, ele se apresenta a você. E esses homens, eles são considerados heróis da fé, porque eles não tentavam se promover e mostrar para os outros que eles eram bons em si mesmos. Muito pelo contrário. Eles criam no divino. E por isso Deus foi usando a vida deles para trazer, pouco a pouco, o homem de volta para o lugar que ele nunca deveria ter saído. Mas enquanto isso, os outros homens, eles acreditavam que eles até poderiam se relacionar com o divino. Alguns deles nem criam no divino, eles eram deuses de si mesmos, mas outros criam na divindade. E eles achavam que para eles conseguirem agradar aquela divindade, então eles precisavam fazer alguma coisa para ela. Eles precisavam oferecer sacrifícios para ela, eles precisavam sacrificar o seu próprio corpo para que aquela divindade os aceitasse. Ou seja, eu só preciso fazer coisas boas para que eu seja uma pessoa boa. Eu só preciso fazer coisas boas para que agora a divindade me aceite. E mais uma vez o homem, então, ele primeiro quer fazer para se tornar alguma coisa. Isso valia para todos, inclusive para aqueles que foram colocados por Deus para ser o seu povo durante um período através de Abraão. E Deus até ajudou esse povo, você sabia disso? Porque o povo ele queria agradar a Deus, então ele se martirizava, ele se sacrificava, eles estavam sem rumo, não sabia como. Então Deus ele vem e fala assim, ok, eu vou ajudar vocês. Então Deus, através de Moisés, ele manda para o homem a lei. E a lei era uma forma de Deus ajudar o homem a ter um parâmetro de como ele deveria viver.
Então Deus fala assim, tá bom, vocês querem provar para mim que vocês são bons, vocês querem provar para mim que vocês podem, vocês querem provar para mim que vocês conseguem? Então tá bom, então eu vou te dar a lei, é isso aqui que eu preciso. Vocês conseguem me entregar? Se conseguimos, conseguimos. Não matará, não roubará, não adulterará e todas as outras leis. E desde então, o homem, ele vem numa busca desenfreada para tentar cumprir um conjunto de regras para mostrar para Deus que Ele é bom. Só que olha o que a Bíblia diz em Romanos 3, versículo 10 até o 12. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos pecaram, todos se extraviaram, a um só se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Mesmo Deus dando para o homem o caminho, falando, então faz assim, ó, faz desse jeito, mas tem que fazer tudo. Vocês não são bons? Vocês não são os caras que conseguem fazer? Vocês não, não, mas eu sou uma boa pessoa. Você não é uma boa pessoa? Então tá bom. Você é uma boa pessoa baseado em quê? Fulano de tal é uma boa pessoa. Baseado no quê? No padrão de quem? Se você considerar uma pessoa que comete latrocínio, então aquele que rouba é uma boa pessoa? Porque esse aqui roubou e matou, mas esse aqui só roubou. Quem define se eu sou uma boa pessoa ou não? Qual que é o parâmetro? E o homem desde então cheio de si mesmo, não, eu sou uma boa pessoa porque eu faço coisas boas. E quem diz que fazer coisas boas te torna uma boa pessoa? Não, mas eu consigo, então toma a lei. Mas a Bíblia diz que nenhum conseguiu, nenhum. A ponto de, nós vimos no vídeo que Jeremias disse, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem os conhecerá? Então Deus, ele deu a chance para o homem, desde o Éden, então mostra para mim que vocês são bons, mostra para mim que vocês conseguem viver no meu padrão, sem a minha vida dentro de vocês, fora do lugar de prazer do jardim do Éden. E mesmo com lei, e mesmo com instrução, e mesmo com profeta, e mesmo com maná, e mesmo com milagre, ninguém conseguiu. Porque Jeremias disse, o coração do homem é corrupto. E é em cima disso que até hoje, quando a gente vai nas igrejas, quando a gente ouve mensagens, a gente ouve isso. O teu coração é corrupto, você é mau, você é pecador, você é um lixo, você é impuro e não sei o quê. Porque é baseado nisso. Realmente, a Bíblia não está dizendo... Jeremias não disse? A gente não leu ali o escritor de Romanos falando isso? Agora, o problema é que a gente precisa entender o contexto da história que não terminou em Jeremias e não terminou em Romanos 3, 10 a 12. Não é que as pessoas elas têm pregado isso aqui errado, o que elas têm pregado é que está incompleto. Aconteceram mais coisas depois disso. E o fato de nós não pregarmos o que aconteceu depois disso faz com que as pessoas continuem se sentindo impuras, pecadoras, miseráveis, desgraçadas. Se elas se veem assim, elas enxergam aquilo como uma identidade, então eu sou isso, e se eu sou isso, o que eu faço? Eu faço essas coisas. E entra num ciclo que se retroalimenta e essa pessoa nunca consegue sair daquele pecado, daquele erro, e cada vez ela se afunda mais. Mas o texto continua. No mesmo capítulo 3, a partir do versículo 21, Paulo ele diz: mas agora, nesse tempo, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei e os profetas não era a justiça de Deus, elas estavam testemunhando, elas estavam indicando qual era o caminho que Deus ele estava conduzindo a humanidade. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem, para todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E muitos param por aqui, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o texto continua,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pode aplaudir, aplauda Jesus. Entenda, Deus deu a chance para o homem não conseguiu, então Jesus ele vem à terra, ele cumpre todos os requisitos que Deus pedia, além de cumprir todos os requisitos, Deus chega e tira a chave do diabo, do inferno, aonde ele tinha poder na terra, porque o homem tinha entregado. Jesus vem e fala, não, isso aqui não pertence a você, mas Jesus não fica com essa chave, Jesus não fica com esse poder, ele pega e ele devolve o homem, ele diz, eu estou te dando as chaves do reino, aquilo que você liga na terra é ligado no céu, o que você desliga no céu é desligado na terra, você vai impor a mão, as pessoas vão ser curadas, você irão por todo mundo pregar o evangelho. Só que eu só posso manifestar os atributos de Deus e aquilo que Ele me comissionou, se eu consigo ter a minha identidade nele. Por isso João diz, assim como Ele é, nós somos na terra. Ezequiel foi um profeta que ele foi contemporâneo de Jeremias, mas ele viveu um pouco mais, e depois de Jeremias ele profetizou que chegaria um dia onde Deus iria escrever a sua lei, não mais em pedras, em tábuas, mas no nosso coração. Chegaria um dia que Deus ele removeria o coração de pedra e ele colocaria em nós um novo coração. Chegaria um dia onde a velha natureza em Adão, ela seria arrancada de nós e nós receberíamos uma nova natureza. E a partir do momento que eu começo a entender essa nova natureza, a partir do momento que eu começo a entender quem eu sou, quem Deus diz que eu sou, então agora, a partir desse momento, os frutos dessa nova natureza, eles começam a aparecer. Mas antes disso, eu não consigo mudar. Antes disso, eu tento e não consigo. Se você pega uma criança recém-nascida, um bebê, e você coloca ela numa ilha deserta, e no meio de lobos, acho que até tem um filme, né, Mowgli, se eu não me engano, é Mowgli dos lobos, Menino Lobo, eu não assisti, então não vou falar, mas se você pega uma criança recém-nascida e você coloca ela numa ilha deserta, no meio dos lobos, depois de um tempo ela vai começar a caminhar em 4 patas, ela vai começar a ruivar, ela vai começar a fazer xixi como eles fazem. Mas ela é um lobo? Qual é a natureza dela? É de um lobo ou de um humano? Mas ela não está andando em 4 patas, não está fazendo o que um lobo faz? Se ela está fazendo o que o lobo faz, ela não é um lobo? Então por que quando você faz coisas que não faz sentido na tua natureza, por que você não se considera mais aquilo que Deus diz que você é? Por que quando você peca, você se considera um pecador e não crê mais na nova natureza que Jesus gastou cada gota do seu sangue para te dar? Meu irmão, se você traiu, você não é um traidor. Se você adulterou, você não é um adúltero. Se você mentiu, você não é um mentiroso. Se você pecou, você não é um pecador. Agora, se essa criança, ela nunca entender qual é a natureza dela, e tiver pessoas para mostrar para ela o caminho de ser humano, ela nunca vai deixar de fazer aquelas coisas, mesmo ela não sendo elas. Agora, por outro lado, se alguém chega para essa criança, pega ela e fala, não, você não é um lobo, você é um ser humano. Essa não é a vida que Deus criou para você. Essa vida de lixo, de sofrimento, de dor, de frio, de abandono, não é o que Deus criou para você. Você vai levar essa criança agora para viver no meio das pessoas, da sociedade. Você acha que do dia para a noite ela vai parar de fazer xixi daquele jeito, e andar daquele jeito, e pensar daquele jeito? É lógico que não. Mas
quando ela estiver em 4 patas fazendo xixi, o que a gente vai fazer? A gente levanta ela, leva até o banheiro e fala assim, é assim que funciona. Talvez dali depois de 2, 3 dias, ela vai estar de novo em 4 patas, a gente vai de novo mostrar quem ela é. Até o dia que ela vai entender profundamente quem ela é, a ponto dela não precisar mais fazer aquilo que não faz mais sentido nessa nova natureza. O problema é que a gente não dá tempo para as pessoas e não ensina para elas quem elas são. Talvez você nunca foi ensinado quem você é. Então você continua fazendo coisas que você não gostaria de fazer, porque afinal, se eu sou um pecador, eu peco. Se eu sou um mentiroso, eu minto. Se eu sou um adúltero, eu vou adulterar. Mas nós estamos dispostos a andar com você e te mostrar, falar, meu filho, é esse o caminho, mas e se eu cair? Se você cair, ele te põe de pé de novo. Mas e se eu sair da casa do pai, eu me afastar, ele vai no portão te esperar porque ele te ama. Ele nunca deixou de te amar, nem quando você achou que você era um lobo. Nunca. Fique de pé em nome de Jesus. A identidade do homem, ela foi tão corrompida, até mesmo pela religião, que quando você prega uma mensagem como essa, existem pessoas que dizem que é uma mensagem humanista, que é uma mensagem focada no homem. Agora, eu te pergunto, o que é uma mensagem focada no homem? Uma mensagem que diz que se você fizer isso, isso, isso e isso, então Deus te aceita? Ou uma mensagem que você fala, cara, não existe nada de bom que eu possa fazer, mas eu creio que Jesus fez por mim. Eu creio que aquilo que era impossível ao homem, visto que estava enfermo pela carne, Cristo, em semelhança ao pecado, condenou o pecado na carne. Romanos capítulo 8. Como isso é humanista? Foi corrompido, as pessoas pregam uma mensagem de performance, de justiça própria, chamando de evangelho. E quando você prega uma mensagem colocando Cristo como centro, olhando para Ele e dizendo, obrigado Jesus, se não fosse por Ti, eu não conseguiria, se fosse por Ti, eu nunca seria aceito por Deus, eu não poderia sentar na mesa de Deus. Mas graças a Deus que Ele usou homens como Paulo para dizer que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não para quem tem boa performance, não para quem faz certinho, porque fazer certinho em nenhum momento da humanidade aprovou o homem para Deus, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá, Helder, mas e as obras? E as obras? O que é mais fácil, uma criança deixar de fazer igual o lobo, ela sabendo quem ela é, ou eu continuar condenando ela, falando assim, você é um lobo mesmo, porque você faz isso, porque você faz aquele outro. As obras, ela é uma consequência da fé. Quando o Tiago diz que a fé sem obras é morta, é porque ele está dizendo que se essa fé que você tem, ela não produz obras, então o problema está na tua fé, não nas obras. Por isso a fé sem as obras é morta, porque a consequência da fé são as obras. Agora, o problema é que se a gente quer que o nosso filho melhore na escola, chamando ele de burro em casa, quando que ele vai melhorar? Se a gente fala que o nosso filho, você é um imprestável, você não faz nada direito, quando que você quer que ele se torne alguém que preste, que faça alguma coisa direito? Se as palavras que estão sendo lançadas para aquele filho tá tocando em quem ele é, na identidade dele, então ele vai olhar, eu sou um imprestável mesmo. Ele vai tentar, ele vai se esforçar para fazer as coisas certas, mas ele não vai conseguir, porque no seu subconsciente ele não presta. E a gente quer que as pessoas parem de pecar chamando ela de pecador. A gente quer que elas parem de mentir chamando de mentiroso. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque Ele não te vê como os homens vê. Enquanto tinha uma multidão de homens na frente de uma mulher pronta para atacar pedra nela até a morte, porque ela cometeu adultério, Jesus olha para ela e fala assim, nem eu te condeno. Você só vai conseguir ir e não pecar mais o dia que você entender que ninguém te condena, nem Jesus. E quando remover a culpa, e quando remover essa pressão de querer acertar toda hora no teu esforço, e você abandonar, se entregar para Jesus e falar, então tá bom Jesus, eu estou disposto agora a deixar de ser lobo e aprender a ser humano. Senhor, segura na minha mão. Talvez eu vou cair, talvez eu vou errar de novo, talvez eu vou pecar, mas eu quero.
Eu creio em Ti. O Senhor me ajuda? Feche seus olhos, por favor. Se você deseja viver essa verdade na tua vida, não só de ouvir falar, mas de experimentar isso. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Você pode falar com a tua boca, você pode fazer com os teus pensamentos, mas eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Eu quero te conduzir numa oração, para que essa verdade ela possa se tornar prática na sua vida. Se você me autorizar, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero te conduzir nessa oração. É melhor se você puder declarar com os teus lábios, com força, porque há poder nas nossas palavras. Mas se você quiser somente crer em pensamento, a gente não está aqui para te obrigar a fazer nada. Bem, feche seus olhos, por favor. Diga: Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor fez aquilo que nenhum homem conseguiu fazer. Eu creio, Jesus, que o Senhor resgatou a minha humanidade, baseado naquilo que Deus disse. Eu creio que através do Teu sacrifício, Jesus, eu sou uma nova criatura. Eu estou ligado com Deus. A minha identidade é ser semelhante a Deus. Eu sou coberto de uma nova natureza. O Espírito Santo habita dentro de mim. Por isso, a partir de hoje, eu declaro que eu pertenço a Ti, que Tu pertences a mim. E eu lhe peço, Espírito Santo, ajuda nas minhas fraquezas, me instrui no caminho que eu devo andar, para que eu possa viver, para que eu possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor diz que eu tenho direito. Eu quero viver e desfrutar da pureza, da santidade, da justiça, da bondade, da paz, da mansidão, do domínio próprio, do amor e de tudo aquilo que o Senhor disse que já está em mim, na minha nova criação, na minha nova identidade. Eu trago à existência isso e declaro que eu viverei para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém? Aplauda Jesus. Obrigado.